Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Paulo Gurgel e estou muito feliz que você tenha resolvido clicar lá no seu link e tenha vindo até essa palestra online que eu preparei com muito carinho, com muito conteúdo para que você entenda um pouco mais sobre esses problemas modernos que vêm nos cercando hoje, a ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado e até mesmo a depressão. E eu busquei condensar conhecimentos que são indispensáveis para você, que são indispensáveis para as pessoas da tua família, amigos, enfim, pessoas que estejam passando por esse problema. Atualmente, nosso país está vivendo um momento complicado, um momento político complicado, um momento social complicado, final de ano, muita coisa que você pensa em fazer e não fez, muita coisa que vem pela frente, e aí as pessoas ficam muito preocupadas com isso. É o que eu tenho visto no meu cotidiano, é o que eu tenho visto nos meus atendimentos, nos meus treinamentos também, pessoas que chegam com diversas preocupações e que muitas vezes têm muita dificuldade de se livrar desse problema, de se livrar dessas situações complicadas. Então eu gravei para vocês aqui esse treinamento muito bacana, está dividido em 3 partes. Numa das partes eu vou estar falando sobre a ansiedade e o pensamento acelerado, na segunda parte eu vou estar falando um pouco sobre a depressão, causas, comportamentos, sintomas, e no final eu vou estar falando para você como se livrar disso, como buscar elementos na tua vida cotidiana, na tua vida pessoal, que possam te levar realmente a sair desse mecanismo vicioso mental e te levar a um estado de equilíbrio emocional, de equilíbrio de vida mais eficiente. Eu te peço que, assim como gratuito foi receber esse vídeo, que você passe ele para frente também para alcançar o maior número de pessoas. Eu imagino que deva ter uma quantidade muito grande de pessoas sofrendo no mundo inteiro, por que não dizer assim, com relação a esses probleminhas que nós falamos aqui agora, que não conseguem resolver sozinhos, não conseguem buscar ajuda, muitos não conseguem nem sequer ter a coragem de buscar ajuda e aí começam a perecer desses sintomas, tá bom? Então vem comigo, vai ser fantástico. Eu vou começar agora com vocês falando sobre a ansiedade. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho agora sobre ansiedade. Eu dividi essa palestra, essa mini aula, digamos assim, em 3 momentos. Vou falar um pouquinho sobre ansiedade, que é uma coisa assim bem da nossa era, do nosso cotidiano, tá? Da nossa vida, do dia a dia. Você vê pais, mães, avós, crianças ansiosas, que é uma coisa bem interessante, eu estudar o porquê, como é que se dá isso. Então, vou falar um pouco de ansiedade, falar um pouco também sobre o síndrome do pensamento acelerado, porque é uma coisa muito comum também nos dias atuais, e vamos falar um pouquinho também sobre como é que tudo isso pode vir a desencadear um processo depressivo, tá bom? Então, vem comigo, bora dar uma olhadinha aqui, ó. A ansiedade, quando a pessoa tá ansiosa, tem muitos compromissos, muitas ações, muitos pensamentos, é natural que a pessoa comece a entrar num alto nível de estresse. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Será que estresse é ruim de todo? Será que o estresse realmente é uma coisa negativa? E para que você saiba, na verdade, o estresse não é ruim. Porque, veja bem, nós evoluímos. Entenda que nós vemos hoje em escritórios, shoppings, aviões, né? Mas antigamente era selva, ou seja, os animais tinham que sobreviver ao ataque de um predador, enfim. Então a gente precisa se preparar de fato para uma situação de medo, de luta, de fuga. Então você precisa do estresse de qualquer maneira. É no estresse que eu consigo dilatar a pupila, é no estresse que a minha pressão, que a minha circulação aumenta, levando mais oxigênio para os tecidos, e aí eu consigo fugir e correr daquela situação. O que não é normal é a gente viver de fato estressado. É você ter um dia a dia onde você não consegue relaxar, é você ter um dia a dia onde o estresse está tomando basicamente todo o teu tempo útil de vida. Então, quando nós temos níveis de estresse constante, tá? Nós temos automaticamente ataques de ansiedade constante. Muitas vezes você pode estar, por exemplo, quem já não viu isso acontecer, uma pessoa que está aqui inquieta e você fala, o que é que você tem, fulano? Ele, não sei, estou inquieto, vou sair, e vai lá para fora tomar um ar, vou respirar, e aparentemente não tinha motivo nenhum, mas aí ela somou um monte de preocupação, um monte de problema, sentiu-se naquele momento ansiosa, teve ali um pico talvez de pressão arterial, e aí saiu, foi buscar refresco, foi buscar ar, foi buscar se acalmar, digamos assim, foi beber uma água. Bom, nos escritórios também tem uma coisa que eu me lembrei agora que é muito importante, que é o fato de que você tem no escritório normalmente o quê? Água e café. Né? E aí a pessoa, quando não está fazendo nada, quando faz um intervalo, quando levanta, vai tomar um cafezinho ou para despertar, o que é muito comum. E o cafezinho é bom, o café ele tem propriedades fantásticas, mas demasiadamente o café também, pelo princípio da cafeína, ele pode deixar a gente também numa situação de estresse, quimicamente falando. Por que não, né?
Bom, um psicólogo da Universidade de Yale, chamado Bruce McWane, ele fez alguns estudos sobre os efeitos da ansiedade. São estudos comprovados que provam que quando o sujeito está com níveis de ansiedade muito alto, quando a pessoa está sofrendo de ansiedade impactante mesmo, essa pessoa automaticamente começa a perder a sua imunidade, ou seja, a imunidade cai. Se você prestar bem atenção, quando você está estressado, quando acontece alguma coisa de anormal no teu dia, semana ou mês, você automaticamente passa a gripar com facilidade, a sentir dor nas costas, essa dor muitas vezes proveniente de uma gripe, que você não sabe que está incubando aquela gripe, ou tem sintomas, tem coriza, enfim, um resfriado. E muitas vezes essa queda de imunidade faz com que a gente tenha o que está escrito bem aqui, ó. A queda de imunidade deixa a gente sujeito a um maior número de infecções virais. Porque, veja bem, o tempo todo a gente está cercado de vírus e bactérias, sobretudo quando eu estou num ambiente fechado. Em sociedade moderna, normalmente nós estamos quase sempre num ambiente fechado, tá? Exceto quando você está em deslocamento. Então, você trabalha no escritório fechado, você pega um elevador fechado, você está dentro de um transporte público, um metrô, um ônibus, enfim, você está no elevador e tem contato com pessoas, e as pessoas imaginam que elas carregam também seus vírus e bactérias em torno de si, e aí fica mais fácil de você contrair realmente uma doença ou infecção viral. Há estudos que comprovam que como a sociedade hoje está mais estressada, mais irritada, as pessoas, muitos têm válvula de escape e o sexo, e tem aumentado o número de doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, a herpes. Existe a herpes também a genital, assim como tem a herpes também labial. Então as pessoas beijam na boca, fazem sexo, sem proteção e tão estressadas, têm uma tendência maior a espalhar essas viroses, digamos assim. É comprovado também que pacientes, na pesquisa de Bruce McWane, que pacientes que têm a queda de imunidade tendem a espalhar a metástase mais rápido. A metástase que já é aquele processo onde as células do câncer vão se espalhar na corrente sanguínea, então isso fica mais frequente. Então, além da queda de imunidade que acarreta essa metástase, ela acarreta também as infecções virais. Há quem diga também que, nessa pesquisa dele, que o fígado, trabalhando de maneira alterada por conta do estresse, dos elevados níveis de cortisol liberado, de adrenalina liberada na corrente sanguínea, pode levar à formação de placas de ateroma, placas ateromatosas, né, que vão causar a obstrução da circulação sanguínea. Você está vendo, então, que não tem nada de bom, né? Além das alterações gastrointestinais. Aquilo que eu falei, a pessoa está nervosa, está ansiosa, toma muito café, ajuda também a piorar um pouco a situação gástrica. Então, tem pessoas que têm problemas severos com a questão gástrica, com a questão de como ela vai proceder no seu dia a dia. Se você, por exemplo, está vendo um momento em que você nota que o que você come, você não consegue digerir direito, você arrota muito, você tem problemas com gases, você sente sempre que está cheio, empachado, então normalmente isso pode ser sintoma de estresse, tá? De estresse e também de ansiedade. Uma coisa interessante que eu aprendi numa palestra minha, estava dando uma palestra uma vez em Londres, e na plateia tinha um português, e ele falou assim: olha, eu estou expectante pela sua próxima palestra. Aí eu falei: expectante, que legal. Fui buscar essa palavra, e eu percebi o seguinte: é normal também que o ser humano tenha um pouco de ansiedade. Eu posso ficar ansioso por uma questão que eu quero resolver, eu posso ficar ansioso por buscar alguma coisa para a minha vida, que quero fazer uma pós-graduação e não sei qual é. Então eu estou um pouco ansioso. Mas no momento em que eu descubro o que é que eu quero fazer de verdade, então naquele momento eu passo a ficar expectante. Só que eu ficar ansioso por um momento, até ficar expectante, é normal. Eu fico um pouco ansioso, descubro o que eu quero fazer e me torno aquela pessoa que tem expectativa por alguma coisa que vai acontecer. Mas quando você não sabe como é que vai ser a sua vida, você automaticamente passa a ter crises de ansiedade. Por exemplo, pessoas que estão sofrendo um momento de divórcio, tá? Que estão se separando e não sabem o que é que vai acontecer com o futuro, estão preocupados, porque um quer separar, o outro não quer, e fica aquela confusão, aquela bagunça. Também são pessoas propensas à ansiedade, porque não sabem como é que vai ser o futuro. Pessoas que estão passando por problemas do emprego, não sabem se vão ser demitidas. Quantas vezes a pessoa passa por isso na vida, né? Chega aquele momento que não está vendendo, não está batendo a meta, não está atingindo o que quer, não foi bem na pesquisa, na enquete, e aí também se sente um pouco ansioso, tá?
Então, as questões financeiras também, às vezes o cara não sabe como é que vai pagar, olha para a fatura do cartão de crédito, tem logo um ataque cardíaco, né? Seu coração bate mais rápido, e aí tudo aquilo somatiza e a pessoa torna-se de fato ansiosa. Só para completar a lista de atrocidades que a ansiedade causa na gente, nós temos uma área cerebral chamada hipocampo, uma área importante na questão da memória. Então, o hipocampo ele está ligado à questão da nossa memória. Então, é comprovado também cientificamente, também na pesquisa feita na Universidade de Yale, que as pessoas que têm ansiedade consecutivamente, ansiedade que não passa, tem danos na sua memória também. Então, de repente, é um sintoma. Você começa a esquecer a chave, não sabe onde é que botou a carteira, perdi meu celular. Se eu estiver falando de alguém, você começa a pensar que essa pessoa pode estar ansiosa, ou você mesmo está ansioso, tá? Eu vou falar primeiramente dessa parte toda, ansiedade, depressão e SPA, mas vou chegar também naquela parte que nos interessa, que é o como se livrar disso, né? Como buscar alguma coisa melhor para a nossa vida. Então, além de danos no hipocampo, danos no pâncreas. Gente, o pâncreas é um órgãozinho nosso que vai produzir a insulina. Peraí, calma. Você está me dizendo então que a pessoa que tem o estresse, ela tem problemas no pâncreas? Essa pessoa passa também a ter redução da quantidade de insulina? Sim, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo, para ser mais claro com você, que essa pessoa pode ter diabetes, tá? Diabetes tipo 1 pela falta da produção da insulina devido ao estresse ocasionado repetidas vezes por ações negativas químicas corporais. Além disso tudo, nós temos também estruturinhas na nossa corrente sanguínea que são as chamadas plaquetas. E as plaquetas, quando o sujeito está no nível de estresse, de ansiedade alta, elas começam a liberar o ATP, que você deve lembrar lá no seu colégio, né, que é a adenosina trifosfato, o ATP. E esse ATP causa uma aceleração dos batimentos cardíacos da circulação. Então isso aqui também pode facilitar um acidente vascular, sobretudo o acidente vascular cerebral. Eu espero que, falando disso aqui, eu tenha te convencido até agora de que estar estressado, estar ansioso, realmente não é uma boa coisa para a sua vida. Agora, uma coisa muito normal, a gente já acorda nos dias de hoje pegando o nosso telefone, né? Engraçado. A gente já acorda, pega o telefone, vai olhar quantas mensagens a gente tem, normalmente a gente vai ver se chegou algum recado de alguém, e a gente fica sempre se perguntando assim, cara, como é que eu vivi antigamente sem celular? Porque assim, eu, por exemplo, na minha idade, eu tenho 37 anos, eu vivi a transição do não ter o celular para ter o celular. Então, eu me lembro que meu pai tinha bip, né? Tinha bip, depois teve o pager, né? Que entrava em contato com ele, mandava uma mensagem, o aparelhinho ficava na cintura, assim, horroroso, um negócio laranja, e tocava com o número que ele tinha que retornar para a pessoa. E nós vivíamos sem celular, né? Quantos anos vivemos sem celular? E celular tem 10 anos para cá, 15 anos para cá, que a gente realmente tomou isso como parte do nosso corpo, né, digamos assim. Mas as pessoas viviam antigamente sem telefone. Então, quando você acorda, você já vai direto na rede social, é normal. Aliás, é comum, não vou dizer que é normal, mas é comum, tá? E já vai olhar o Facebook, vai olhar se tem e-mail, aquela preocupação com a conexão. As relações hoje em dia estão mais líquidas, ou seja, as relações das pessoas estão cada vez mais se desfazendo rápido. Um namoro começa e termina rápido, um casamento começa e termina rápido. Parece que o ritmo social tem ganhado uma nova velocidade, uma velocidade incompatível com a nossa estrutura física, de fato. Como eu estou mostrando aqui, incompatível com a estrutura física. Então, acaba que nós temos hoje uma síndrome de um pensamento acelerado, algo muito comum, está descrito em muitos livros, inclusive no livro do Augusto Cury sobre ansiedade, e é um livro bem interessante. Mas veja bem, a pessoa pensa assim, eu tenho que comprar um pincel para dar aula, tenho que comprar uma caneta para dar aula, para preencher o quadro. Aí lembra que o quadro não está bom. Aí lembra que está tendo uma goteira no ar-condicionado. E aí lembra que tem que pagar o aluguel da sala comercial. E aí lembra que, falar em pagar aluguel, também tem que pagar a prestação do carro. E aí começa um pensamento, está ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, e a pessoa começa a hiperconstruir um problema. Então tem gente que às vezes você dá para ela um palito de fósforo e ela consegue fazer um incêndio florestal de pensamentos na cabeça. Então, isso é a síndrome do pensamento acelerado, que é mais frequente até do que propriamente a ansiedade e a depressão. É muito mais frequente e as nossas crianças já sofrem disso porque estão o tempo todo ligados
na internet. Então, quando o pai e a mãe emprestam um celular, o tablet à criança, que ela fica lá brincando, aquilo é bom, porque ela pode estar vendo alguma coisa interessante ou se distraindo, mas também tem um lado negativo de ela estar toda hora sobre a influência do comercial, porque se você vê, prestar bem atenção, cuidado com o que seus filhos assistem, porque de repente tem um programinha ali que está influenciando ela a comprar, a entrar no processo consumista, né? Então, o próprio processo consumista, existe uma coisa chamada de obsolescência programada. Tudo é programado para ficar velho, para ficar obsoleto, assim como um telefone, como uma máquina fotográfica, como um computador, né? Tem gente que chega para a gente e fala, olha, você vai trocar de celular porque atualizou o modelo? Não, tá me servindo, para que eu vou trocar? Mas parece que gera uma cobrança automática cerebral o tempo todo por alguma coisa. Então, essa síndrome do pensamento acelerado, ela pode causar nas pessoas o esgotamento mental. De tanto você pensar, você gasta muita energia, tá? Boa parte da energia que você consome, que você tem durante o dia, que você produz durante o dia, se alimentando, você gasta com atividade mental. A atividade mental, quer ver? Você para lembrar como é que era na época do teu vestibular, ou se você está estudando para concurso, o quanto você está sentado, parado, mexendo só a mão, escrevendo, mas se sente muito cansado ao final do dia, porque há um esgotamento mental. Isso também pode gerar a irritabilidade. Se você está irritado toda hora, isso tem a ver também com a ansiedade, também com a síndrome do pensamento acelerado. Nessa síndrome, há também a perda de memória, porque ela é muito parecida com a ansiedade. Os sintomas são muito parecidos, é uma coisa quase que não dá para você distinguir, tá? Um outro sintoma bem interessante que você pode observar é assim, o quanto você tem consumido nos últimos meses, semanas, de paracetamol, de ibuprofeno, de outras drogas que são analgésicas, anti-inflamatórias. O quanto você tem consumido de medicamento para dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça constante também pode ser fruto de um pensamento que não para nunca. Um outro sintoma é queda de cabelo. Olha que interessante, eu tenho observado nos nossos treinamentos e cursos uma quantidade enorme de pessoas que vêm até aqui. Olha que interessante isso. Eu noto que no começo das turmas, né, quando as pessoas chegam aqui para fazer algum treinamento comigo, a quantidade de cabelo que cai no chão é muito grande. O piso aqui do nosso instituto, ele é um piso de porcelanato clarinho, então dá para eu ver claramente quando a pessoa vai embora a quantidade de cabelo que caiu no chão. E isso eu observo que faz parte de um estudo. Olha que interessante. Quando a pessoa vai avançando nas sessões ou nos treinamentos de equipe, eu vou observando que o número de cabelo no chão vai diminuindo. Isso porque a pessoa vai diminuindo, obviamente, ao longo do tempo, a sua ansiedade e diminui essa questão da queda de cabelo. E um outro sintoma muito comum de quem está com essa síndrome acelerada e do pensamento também é a insatisfação constante. As pessoas compram alguma coisa, está feliz hoje, não está amanhã. Viajam para algum lugar, estão felizes no primeiro e no segundo dia, não estão mais felizes depois. Parece que é uma espécie de busca, uma busca por algo que de fato nunca chega para ela. E isso pode levar à depressão, que é o assunto em que a gente vai falar agora. Eu quero que você foque comigo aqui, não saia daí. Vou falar agora um pouco também sobre a depressão e depois disso, como combater, como prevenir, como realmente chegar a um estado de vida de qualidade mais avançada, tá bom? Vamos lá comigo então? Bom, então como eu havia conversado com vocês, agora a gente vai dar uma olhada, vai dar uma estudada legal aqui no que é que seria a depressão, quais são suas causas e principais sintomas. Então veja bem, a depressão, ela não é uma coisa muito simples, eu não poderia chegar para vocês aqui e explicar uma doença, uma patologia grave da maneira que ela é, de uma maneira muito simplória. Então eu preciso entrar com alguns termos técnicos para explicar basicamente como é que ela se desenvolve, de onde é que ela vem, e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque o que importa na verdade não é a gente saber e conhecer profundamente, é saber como é que sai disso, tá? É claro que é preciso, é importante que você saiba quais são os sintomas, que você saiba quais são as causas, até porque isso vai ajudar de fato a detectar em alguma pessoa ou até em você, caso esse processo esteja acontecendo na tua vida ou na vida das pessoas próximas a você. Então olha só, a depressão, ela tem algumas causas possíveis. Quais são as causas possíveis? Pode ser alterações anatômicas. Quando eu falo alterações anatômicas, eu estou falando alterações do teu sistema nervoso central. Por exemplo, algumas pessoas podem ter alguns pequenos defeitos de nascença na sua parte estrutural do seu sistema nervoso central, tá bom? Então isso pode, obviamente, levar a pessoa a ter quadros de depressão de uma maneira geral. Alterações metabólicas, alterações no funcionamento, baseada, por exemplo, na alteração hormonal ou até mesmo na estrutura, quando modificada, na parte anatômica, quando modificada, ela pode gerar algum erro metabólico
metabólico, na maneira como o seu sistema nervoso central vai trabalhar. Uma outra causa é a questão genética. Imagina só que pessoas que têm casos de depressão na família são pessoas que estão mais sujeitas a também terem a depressão. Então, há estudos que indicam que isso também é genético, você pode herdar esse problema, digamos assim. Uma outra coisa é a alteração da produção de neurotransmissores. Olha só que interessante, vem para cá. Aqui você consegue ver, consegui desenhar para você aqui dois neurônios, tá? E esses dois neurônios juntos, eles têm um espaço entre eles e esse espaço ele é chamado de sinapse. Então, veja bem, nessa sinapse, nesse momento em que o neurônio está próximo ao outro, ele não toca, tá? Mas como é que um neurônio vai comunicar ao outro uma informação nervosa, como é que ele vai informar uma comunicação, um humor, um pensamento, enfim, uma via neural é estabelecida. Essa via neural é estabelecida a partir de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são, por exemplo, a dopamina, que você já deve ter ouvido falar, pode ser a serotonina, pode ser a acetilcolina, pode ser ácido gama-aminobutírico, enfim, um monte de substâncias que são realmente os neurotransmissores da gente, tá? E aí, no caso, quando você tem, deixa eu pegar aqui um pincelzinho colorido, olha só, quando você tem aqui uma informação neural acontecendo, esses transmissores que estão guardados em vesículas aqui, eles são liberados nessa fenda sináptica e vão informar o neurônio seguinte algum tipo de transmissão, algum tipo de informação. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não têm a produção correta, biologicamente, geneticamente, enfim, ela não funciona de maneira correta para produzir esses transmissores. E aí, essa pessoa não consegue ter um sentimento de alegria pleno, de felicidade, de percepção, enfim, e acaba tendo de fato que tomar medicamentos, né? Medicamentos que vão atuar no mecanismo de recaptação e outros mecanismos que são importantes aí na sinapse, e o medicamento vai fazer a pessoa melhorar. No entanto, algumas pessoas não dependem do medicamento ou pelo menos são jogadas nesse quadro de depressão pelo comportamento que essas pessoas adquirem na sua vida. É comprovado cientificamente hoje que o pessimismo, o comportamento de pessimismo, de reclamação, de achar que nada funciona, de não ter um plano de vida, isso leva a pessoa de fato ao mecanismo depressivo. Então, hoje a ciência busca combater a depressão através de simplesmente movimentos de atividade física, movimentos de programação da tua vida, que aquelas pessoas que se programam, que fazem planos, é o que eu vou falar para você daqui a pouquinho, como fazer, o que reconhecer, que passos você deve dar para você poder não só sair desse quadro inicial de depressão, caso o seu problema não seja anatômico, fisiológico, mas que você possa sair desse quadro ou não entrar. Algumas pesquisas indicam que de 30% a 50% das pessoas que entram no quadro depressivo, elas podem retornar ao quadro, elas não conseguem sair totalmente desse quadro, a menos que para isso elas tenham uma programação de vida muito boa, muito bacana, executável, que mude basicamente a sua crença e a maneira como ela vive. João, você está querendo me dizer que uma pessoa que tem uma crença negativa de vida, que uma pessoa limitada de ideias, limitada de ações, ela pode vir a desenvolver um quadro depressivo? Sim. E vou mais além. Pessoas que não têm um meio social legal, ou seja, que não têm pessoas que agreguem na vida dela, procura saber se na tua vida as pessoas que estão no teu entorno são pessoas que emanam inspirações positivas, são pessoas que emanam energias positivas para você, porque se não forem, essas pessoas são sumidouros de energia. São pessoas, às vezes uma pessoa depressiva num grupo de amigos, ela pode desencadear esse processo entre as outras, tá? Mas eu não tenho que ter misericórdia, sim, você tem que ir lá ajudar, rezar com ela, sair com ela, mas procurar blindar um pouquinho, porque se ela começar a disseminar as ideias e você acreditar, você está entrando nesse mesmo processo depressivo que essa pessoa venha a estar. Então é bom você ter cuidado, é bom você se blindar um pouquinho com algumas técnicas e táticas para que você não caia nesse processo. Eu me recordei agora, não estava aqui no nosso script da gravação, mas houve um experimento realizado pela Universidade Americana, em que esse experimento pegou simplesmente pessoas e fez o seguinte quadro, pessoas que sofriam de depressão, e fez o seguinte experimento. Algumas pessoas foram tratadas com medicamentos para depressão, algumas pessoas foram tratadas com atividade física e algumas pessoas foram tratadas com uma espécie de misto, atividade física e medicamentos. Interessante notar
que depois de 4 meses, as pessoas que tomaram medicamento para depressão e as pessoas que fizeram atividade física, apenas atividade física, elas tiveram o mesmo nível de melhora. Isso é impressionante. O fato da pessoa fazer atividade física faz com que ela venha a produzir dopamina, serotonina, transmissores positivos. Pessoas que passaram a correr, fazer atividade física em geral, passaram a ter uma produção melhor na sua sinapse e aí a ter um nível de vida, um nível de alegria muito superior. Isso é impressionante. Mas o mais impressionante dessa pesquisa foi depois, quando 6 meses após a pesquisa foram observar as taxas de recaída. E as pessoas que haviam tomado só medicamento, elas tiveram uma taxa de recaída de aproximadamente 30%. E as pessoas que fizeram atividade física, elas tiveram uma taxa de recaída de apenas 9%. Então isso significa que mudar os seus hábitos, a sua atitude mental, sua atitude física, de fato pode mudar perfeitamente a sua vida. Então, mudanças são necessárias, é sobre essas mudanças que eu quero te falar agora. Só para finalizar aqui, o uso de drogas / álcool, coloquei aqui separado, apesar do álcool ser uma droga, mas esse uso de drogas e álcool que as pessoas muitas vezes fazem para suportar a vida miserável que tem, podem levá-las a um processo depressivo. A pessoa já está ruim, está meio triste, meio barata tonta. E aí, automaticamente, ao usar algum tipo de droga, ela pode ter uma euforia imediata que vai prejudicar a sinapse, vai escravizar a sinapse, ou seja, essa pessoa só vai produzir transmissores agora, ou pelo menos liberá-los, se houver o consumo daquela droga ao qual ela está viciada. Então é um péssimo mecanismo, aquele sujeito que, sobretudo o álcool, que é uma droga mais comum, não é uma droga ilícita, ela é lícita se tiver mais de 18 anos, mas ela pode afetar gradativamente as pessoas. E quanto a sintomas, como é que eu posso perceber que uma pessoa está tendo algum tipo de sintoma de depressão? Ora, quando a pessoa começa com isolamento, perda de apetite, ela não se interessa mais por nada, não quer estar perto das pessoas, tem alteração de sono, tá? Ou essa pessoa não dorme, ela vira aquele corujão da madrugada, ou ela dorme demais, ela não quer acordar, ela não quer ver a vida que ela tem. Quando essa pessoa começa a sofrer de indecisão, ela não sabe mais para onde ir, o que fazer, não sabe mais escolher uma roupa, começa a andar de qualquer jeito, isso sim pode ser, claro, também acoplado a uma tristeza profunda, isso sim pode ser uma pessoa que está entrando, ou que já está com um quadro de depressão alojado para com ela. Mas vamos agora falar de soluções, vamos agora falar de coisas positivas, porque eu creio que esse seja o teu maior interesse. Bom, então até agora a gente viu os sintomas, as ações que desencadeiam a ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado e também a depressão. Mas agora a gente vai falar de uma coisa muito mais positiva do que falar dessas sintomatologias, esses quadros que são patológicos, mas enfim, que muitas e muitas pessoas no Brasil e no mundo estão acometidas disso. Eu tenho trabalhado no Brasil ao longo de muito tempo e trabalhado também no exterior e eu vejo que quando estão lá fora, as pessoas que moram fora, pelo frio, pela distância da família, enfim, pela maneira como saíram daqui, existe sempre uma questão até mais agravante do que aquelas pessoas que passam por um problema e têm o apoio da família por perto, estão perto do seu clima de origem, tem esse sol maravilhoso aqui do Brasil, porque em alguns países as pessoas falam para mim abertamente que o fato em alguns momentos, como agora, por exemplo, está começando lá o inverno, que cada vez mais amanhece mais tarde e fica de noite mais cedo, ou seja, 4 da tarde, 3 da tarde, às vezes já não tem mais sol. Então isso mexe um pouco com o biorritmo das pessoas, mexe um pouco com a cabeça das pessoas de verdade. Mas vem para cá, olha só. O que eu quero te trazer agora aqui ao convite é como combater essa ansiedade, essa depressão, de fato, observando coisas que são positivas para a tua vida. Primeira coisa interessante é a identificação de propósito. Você conhece um bom profissional quando ele é dedicado ao que ele faz, não é verdade? Você chega num médico e ele é feliz da vida, ou você chega no médico e ele está com aquela cara feia, cara amassada. Muitos são assim e muitos são felizes, porque é aquele que está fazendo o que gosta, da maneira que gosta, vivendo segundo os próprios conceitos, vivendo segundo o que a vida tem para oferecer para ele, está vivendo bem, está se dando bem, enfim, é uma pessoa que tem o seu propósito realmente bem colocado. Mas pesquisas revelam que cerca de 70% a 78% das pessoas no Brasil não fazem o que gostam, sobretudo agora que você está vendo aí um momento de crise. Para um pouquinho para lembrar, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém que está vivendo um momento negativo profissionalmente. Tenta pensar em alguém aí. Águazinha é bom, né, para uma gravação. Bom, então veja bem, eu tenho certeza que você lembra de alguém, que você conhece alguém
que não está feliz, ou pode ser que seja você que não está feliz com o que você está fazendo, precisa fazer um plano de transição de carreira e para isso você precisa identificar propósitos. Quando eu falo de identificar propósitos, eu estou falando de identificar propósitos profissionais, espirituais, propósitos de família, que são muito importantes também, tem que estar alinhado. Todo propósito ele deve ser ecologicamente correto, no sentido de não de ecologia, não do meio, mas de família, ser bom, ser agradável para todo mundo, tá? E aí nós chegamos a um ponto muito importante, que é o ponto do autoconhecimento. Muitas pessoas, inclusive as que não estão bem de vida, têm um certo preconceito com o autoconhecimento. Ah, isso é bobagem, não precisa disso. Será que você não precisa? Será que você não precisa saber onde é que fica a bateria do seu carro? Será que você não precisa saber se o seu carro é movido a gasolina, a álcool, a diesel? Vai que você bota o combustível errado e o carro trava. Então, seria uma profunda ignorância que não é mais nem admitida em pleno século XXI que uma pessoa diga que autoconhecimento é bobagem. Ela precisa se conhecer. Nós precisamos saber o que é que nos move, o que é que nos torna felizes, o que é que realmente pode ativar o nosso estado de alegria mais profundo e de identificação com o mundo. Senão eu perco identificação com o mundo, vai me dar vontade de ir embora do mundo. E ir embora do mundo significa tirar a própria vida. Então o autoconhecimento ele é importante porque a partir do autoconhecimento a pessoa vai ter agora as suas crenças de identidade estabelecidas, ou seja, eu passo a saber quem eu sou, para que eu sirvo, qual é o meu papel, mas sobretudo quem sou eu. O indivíduo passa a se conhecer por completo. Por que algumas coisas deixam ele irritado? Por que algumas coisas deixam ele feliz? Por que algumas coisas mexem com a cabeça dele? Por que algumas coisas são indispensáveis na vida dele? O que ele gosta? Então, isso tem que ser trabalhado, suas crenças de identidade, o autoconhecimento, a chegar num ponto que você diga, tá bom, agora eu sei que eu me conheço a um ponto extraordinário, tá? E depois as crenças de capacidade, ou seja, é aquilo que você é capaz de fazer, é aquilo que você nasceu para fazer. Eu conheço muitas pessoas que já foram remanejadas de função dentro de uma empresa e viviam antes insatisfeitas, intranquilas, chateadas com a vida, mas quando foram remanejadas de função passaram a ter um crescimento do caramba, cresceram muito como profissionais porque passaram a fazer uma função que gostavam. Outros que foram transferidos, né? Às vezes porque a empresa fez uma tentativa de melhora, às vezes por sacanagem de alguém mesmo, foi transferido de setor e passou a ter uma negação completa de vida, foi bem traumático, bem negativo para essa pessoa. Então, as crenças de capacidade, elas automaticamente vão trazer para você um conhecimento daquilo que você pode fazer. Aqui, a gente define crença de identidade como ser. É fundamental que você se conheça, que você saiba onde é que você está e aonde é que você quer chegar daqui a pouco. É o seu plano, tá? Quando eu falo propósito, é você hoje estar aqui, nesse lugar, e amanhã você está aqui nesse lugar, caso você queira. Isso depende de você. Para isso, você precisa fazer um baita planejamento, um grande planejamento para a tua vida, para que você consiga sair do canto. E as crenças de capacidade têm a ver com o fazer, aquilo que você é de fato capaz de fazer. Se você quer ser um empresário, se você quer tocar o teu negócio próprio, se você quer ser uma pessoa, enfim, quer largar tudo e quer viver da providência divina, que pode acontecer, muitas pessoas fazem também. Se isso for o teu propósito de vida, então se joga, vai em frente agora. Tem que conhecer primeiro, tem que especular, tem que estudar, tem que experimentar para que você não chegue a algum lugar. Muitas pessoas são infelizes ou chegam na depressão simplesmente porque ficam com o pensamento, será que eu deveria fazer isso pela minha vida? Será que eu deveria dar um passo? Será que eu deveria estudar? E tem gente que está chegando nos 40, nos 50 anos ou mais na história do será. Será que eu faço? Será que eu subo? Será que eu desço? Será que eu compro? Será que eu vendo? E não consegue chegar a nenhum lugar definitivamente positivo nas suas vidas. E isso é lamentável. É lamentável porque a pessoa pega toda a capacidade que ela tem, todo o potencial que ela tem e desperdiça. Lembrando que o potencial é energia parada, tá? Um pincel desse aqui parado, por exemplo, ele tem energia parada, energia potencial, perdão, está parado. Então, se você está parado na vida e não faz nada, você tem um grande potencial. Não é bom viver assim. Nem sempre quando alguém fala, fulano, você tem um bom potencial de vida, nem sempre significa que isso é bom. Bom, e aí nós chegamos em outro ponto.
Para identificar os meus propósitos, eu preciso identificar quais são os sabotadores, porque pode ter certeza, nós temos, ao longo da nossa jornada de vida, nós aprendemos alguns gatilhos que são de fato negativos. Nós aprendemos algumas coisas que nos impedem. E pessoas cheias de impedimento são pessoas que normalmente são muito sujeitas à ansiedade, à depressão. Você quer ver uma coisa? Aquelas pessoas que não saem de casa porque tem impedimento mental, tem medo de ladrão, medo de cair na rua, medo de terremoto, medo de atropelamento, medo, fobias demais, são sabotadores gravíssimos que fazem com que a pessoa não saia de casa. Um sabotador externo, tem gente que é viciada em ouvir notícia ruim, né? Então essas pessoas escutam tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, que ela não consegue desenvolver a vida dela, sair do canto, buscar alguma coisa melhor para si, não consegue de fato observar o mundo de uma maneira tranquila e com medo essa pessoa não faz nada, acaba se fechando no mundo ali entre quatro paredes e não consegue eliminar esses sabotadores. João, o que é um sabotador de fato? Gente, sabotador é aquilo que me faz mal, mas eu gosto e fico perto dele. Por exemplo, alguns sabotadores químicos. Falamos aqui agora há pouco, no quadro anterior, sobre álcool, sobre drogas, sobre o fumo, sabotadores psicológicos, gente que é viciada psicologicamente em alguma coisa como sexo, gente que é viciada em sites de pornografia. Então, isso é uma pessoa que está o tempo todo ali, focado nesse assunto, perdendo energia vital, perdendo o tempo da vida dela e sujeito a problemas maiores no futuro, porque vai que ela segue por um ramo aí ilícito, ela vai acabar sendo presa, inclusive pedofilia, por exemplo. Então, isso é um sabotador. Mas tem sabotadores mais sutis, como por exemplo, gostar de comer muito. Tem sabotadores como uma cervejinha de sexta-feira, e aí eu não faço MBA, não faço um curso, não estudo, porque eu tenho que estar com a turma sexta-feira, é sagrado para mim. Cuidado com esse negócio de sagrado, porque todo o extremismo ele acaba sendo burro, né? Nesse sentido de que é sagrado aquele compromisso para mim. Então tenha cuidado com isso. Você não consegue manejar a sua vida para você poder crescer, é sinal de que tem alguma coisa errada, tem algum sabotador ativo, tá? Lembrando que os sabotadores podem ser internos e externos. O que é um sabotador interno? Um pensamento mal resolvido, uma teoria mal resolvida sobre alguma coisa. Um medo de avião é um sabotador que alguém botou na tua cabeça, ou talvez tenha sido um trauma, mas enfim, mas avião cai. Gente, cai, a gente sabe disso. Infelizmente, tem acidentes aí terríveis, como que aconteceu agora há pouco no Brasil, com o time da Chapecoense, mas ainda é um método mais seguro, né? Lembrando só que foi comprovado que foi culpa do piloto, então não é o aparelho, não é voar em si. Então talvez se a pessoa perde o medo de avião e passa como é que eu posso dizer, viajar um pouco mais, ela passa a ter doses de cultura, doses de entretenimento, doses até mesmo de relaxamento maior para continuar seguindo a vida dela. Então é importante estabelecer um plano, é importante estabelecer um plano de vida, eliminar os sabotadores que insistem em te perturbar. Sabotadores internos eu falei alguns, externos podem ser, por exemplo, alguém que vive com você, alguém da própria família que fica colocando coisa negativa na tua cabeça. Vícios externos também são sabotadores externos, vícios, turmas de amigos que não acrescentam em você, pessoas negativas. Então tudo isso realmente são sabotadores que podem complicar a tua vida. Então, se você passa a ter identificação de propósitos, passa a se conhecer, se você começa a ter identificação dos seus sabotadores, passa a saber melhor sobre você, tuas crenças de identidade e as tuas crenças de capacidade, aí sim, meu amigo, você vai crescer a níveis muito grandes na tua vida. É isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho observado. Eu tenho acompanhado pessoas em sessões individuais ou de turma e tenho visto ao longo do tempo pessoas se desenvolverem, modificando esses seus próprios mecanismos, tá? E se você quer saber mais, aqui no vídeo, no descritivo abaixo, você vai encontrar o nosso telefone de contato, o nosso e-mail, nosso próprio canal no YouTube, tem muito mais vídeos para te ajudar a se desenvolver, tá bom? Espero que essa palestra, que esse momento online aqui tenha te ajudado. Compartilha com as pessoas que você realmente conhece e gosta, para que esse trabalho possa chegar a mais pessoas, possamos desenvolver mais pessoas, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato direto comigo. Eu agradeço de coração a sua participação, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.